nós estamos comemorando essa semana os 99 anos do nascimento do grande comandante Fidel Castro, que é um modelo atualíssimo ainda para todos nós, latino-americanos em especial, porque ele nos trouxe a ideia, não só a ideia, a concretização de que a luta contra o imperialismo é possível, e que é possível vencer esse inimigo, que é o que nos une na América Latina, o que temos em comum, esse adversário tão poderoso que é o imperialismo dos Estados Unidos. E o comandante Fidel Castro foi um exemplo de luta revolucionária, de firmeza, de fibra, um homem que levou a cabo as suas propostas, que estudou, que deu valor à cultura, que deu valor à educação, construiu a Cuba revolucionária, que o povo cubano mantém até hoje, que resiste até hoje aos ataques do imperialismo, construiu essa Cuba solidária, que exporta médicos para o mundo todo. Hoje está na moda e falar sobre os mais médicos, está um assunto do dia, por causa do novo ataque que o Brasil sofreu, justamente por pessoas envolvidas com o mais médicos. E cada vez mais o tempo passa e a gente vai vendo que a obra e o legado do Fidel Castro continuam atualíssimos. A luta que ele propôs sobre a questão ambiental, as coisas que ele trouxe sobre a unidade na América Latina, sobre a luta em conjunto para a gente construir uma frente de resistência e um mundo multipolar. Tudo isso o presidente Fidel Castro trouxe para a gente já na época dele, já falou sobre todas essas coisas, que são discussões que a gente continua travando nesse momento presente. Então, lembrar do Fidel Castro nesse aniversário de 99 anos, que, na verdade, para os cubanos, o dia 13 de agosto agora, foi a data de abertura da comemoração do centenário, que se completará em 2026. É alguma coisa prioritária e tem sido comemorada no mundo todo essa data, devido ao tamanho da importância do Fidel Castro e do seu legado presente até hoje para nós com muita força. Eu nem vou acrescentar muito ao que a Lina falou, eu acho que ela foi bastante clara na análise dela. Eu queria lembrar a importância dos países não alinhados, do movimento dos países não alinhados, que o Fidel estava desde o início, né? Cuba estava desde o início, de que ele propunha a colaboração Sul-Sul, que é tão presente, tão atual, né? Mas eu, na verdade, gostaria de falar um pouco de uns aspectos pessoais do Fidel. Como eu vivi em Cuba e fui tradutora lá do governo cubano, no período em que ele estava no poder, né, de 2000 a 2004, e eu era justamente tradutora dos discursos dele. Então, eu gostaria de trazer alguns aspectos interessantes, que, inclusive, o Gabriel Garcia Marques destaca num texto muito interessante, muito emocionante dele, que se chama O Fidel que eu conheço, e que, inclusive, nós divulgamos no site. E que uma das coisas é o quanto ele trabalhava, que é uma coisa inacreditável. Assim. Então, a minha experiência pessoal com isso é que a gente ficava no centro de trabalho, né, no Oeste, quando havia discursos, e vinha o trabalho, a gente traduzia, e não nos dispensavam de imediato, porque ele ia continuar trabalhando naquele discurso. E horas depois ele dizia, não, precisa corrigir também não sei o quê, precisa arrumar mais isso aqui. Ele trabalhava incansavelmente para sair um texto perfeito como ele queria. Um outro aspecto que eu gostaria de levantar, que é pessoal também, eu trabalhava também nos eventos, né, fazendo simultânea, e eventos internacionais em que ele estava presente. E o quanto ele era carinhoso, quanto ele era gentil com os convidados,
tem uma ocasião que foi muito bonito, assim, o gesto, que tinha estudantes estrangeiros convidados, e ele desceu da tribuna e foi lá cumprimentar os jovens e abraçá-los um a um. Ele era, desculpa, ele era uma figura muito humana. Além de ser esse grande político, talvez, na minha opinião, o maior estadista do século XX, ele tinha esse aspecto humano muito rico, que era acolhedor, era gratificante trabalhar para ele, trabalhar com ele. Deste livro do Raul Capote, o Guarimbas, que é sobre as guarimbas na Venezuela, mas não apenas na Venezuela, e sim como esse movimento de oposição aos regimes democráticos, aos regimes mais populares, são financiados desde fora, do exterior, né? E é o mesmo, quem financia é o mesmo que financia na Venezuela, que financiou, por exemplo, o golpe contra a Dilma, que financiou o golpe na Ucrânia quando chega ao poder o nazista o Zelensky. Enfim, é uma pesquisa, é um texto jornalístico do Raul Capote, que mostra as relações, né, desses movimentos violentos de oposição com o financiamento externo, com o próprio imperialismo. É muito interessante. Esse outro livro, que sai bastante assim do que se costuma saber sobre Cuba. Esse livro a gente escolheu publicar, chama-se A Integração Social das Pessoas Transsexuais em Cuba. É a tese de doutorado da Mariela Castro. Mariela Castro, que é a fundadora do CNSEX, Centro Nacional de Educação Sexual, que já tem muitos anos lá em Cuba, e que atende, entre outras populações, a população LGBT. A tese de doutorado traz, né, uma proposta bem elaborada, complexa e bem fundamentada de como realizar a integração social das pessoas transexuais lá em Cuba, naquele sistema. Por que o nosso interesse em trazer esse livro? Por duas razões. Uma, porque confronta o mito de que a população LGBT é perseguida em Cuba. Isso não é verdade, absolutamente, né? Isso ficou como uma fake news que se perpetuou no tempo. A própria existência do CNSEX é uma prova disso. O outro aspecto, que é muito interessante no livro, é que, pela proposta do livro, a gente depreende como pano de fundo como é que funciona a democracia em Cuba, como é que funcionam as instituições em Cuba. Então, é uma leitura muito interessante para quem quer conhecer mais sobre Cuba, sobre como funciona o país, as instituições, e também sobre a questão LGBT lá na ilha. E agora sim, o nosso querido menino dos olhos, Fidel Castro, comandante invicto. Esse livro também tem um aspecto mais jornalístico, porque ele traz entrevistas com participantes do Quinteto Rebelde e do Batalhão das Marianas, que são dois aspectos da guerrilha que são pouco conhecidos. Havia um quinteto musical que acompanhava a guerrilha, que inclusive eles transmitiam o quinteto tocando pela Rádio Rebelde, e também eles tocavam, inclusive, nos intervalos entre combates para desmoralizar o inimigo, né? O exército da ditadura. O Batalhão das Marianas era um batalhão só de mulheres, em homenagem a Mariana Grajales, o nome do batalhão, uma heroína da independência de Cuba. Era um batalhão só de mulheres que foi treinado pelo próprio Fidel Castro, inclusive. O livro todo é praticamente de depoimentos, a interferência do autor é muito pequena. E é um livro muito rico, muito interessante, porque, então, conta como é que eles chegavam à guerrilha,
né? É um aspecto que a gente conhece pouco, a gente fala pouco sobre isso. Como é que as pessoas, como é que os participantes, os membros, chegavam ao movimento? Porque inicia com pouca gente, né? Como nós sabemos. Mas o movimento cresceu muito. Como é que cresceu? E então mostra, né, a vida naquele lugar, na Serra Maestra, principalmente, e como é que o Quinteto Rebelde e as Marianas e outros, né, chegaram ao movimento da guerrilha. É muito rico o livro, muito rico de informação, informações pessoais, aspectos humanos dos comandantes, do Fidel, do Che, de outros comandantes. Muito, muito interessante, realmente. Além disso, esse livro tem o seguinte detalhe: ele não chegou a ser publicado em espanhol, essa é a primeira edição dele, em português. Ele chegou para nós originais em espanhol. E o material veio acompanhado de muita informação audiovisual, muito rica, que não cabe num livro. Então, nós decidimos aproveitar esse material num espaço virtual, que contém um álbum de fotos do comandante, contém 2 vídeos, contém as músicas do Quinteto Rebelde. E esse espaço virtual é acessado pelo leitor do livro através de um QR Code que tem dentro do livro. Aí, que massa! Né? Bom, né? Bom, ele é o nosso primeiro livro da coleção Fidel. Não sei se dá para ver, que tem um selinho aqui. Sim. Fidel. Nós estamos fazendo, né, essa coleção, publicando essa coleção, em homenagem ao centenário do comandante. Esse é o primeiro da coleção. O segundo está praticamente pronto para ir para a gráfica, que se chama Cuba e África, a luta contra o apartheid, que também é muito interessante, muito atual, né? Que fala da participação de Cuba. Cuba foi o único país que apoiou efetivamente a luta contra o apartheid na África do Sul e a própria luta pela independência de Angola, Cabo Verde e Moçambique também, mas principalmente Angola, né? E então o livro que nós vamos publicar agora sai com essa informação, uma informação muito rica, muito interessante, e vem também com QR Code. A gente acabou definindo isso como uma marca da coleção Fidel. Sempre vai ter um QR Code que vai remeter a mais informação sobre o tema do livro. E no caso do Cuba e África, inclusive, o QR Code remete a um vídeo do IELA, o Por Cuba número 5, que fala de Cuba e África, que nós legendamos e que vai ser a referência desse novo livro. Tem sido muito gratificante levar a cabo esse projeto do Nossa América, com esses livros que nós estamos conseguindo publicar, e seguimos, claro, procurando ajuda, apoio financeiro para as nossas publicações, porque a gente faz tudo com trabalho voluntário, e os autores também têm sido muito receptivos às nossas propostas, felizmente. Esse livro, por exemplo, do Raul Capote, que a Márcia apresentou, o Guarimbas, é um livro que tem tido uma boa recepção entre o público aqui, porque ele não fala só de Venezuela, das guarimbas, ele usa isso como tema central, mas ele fala, como a Márcia comentou, de outros países que também sofrem esse ataque imperialista, e fala uma outra coisa muito atual sobre como os Estados Unidos, desde de sempre, usam essa questão econômica como uma arma de ataque. Então, contra Cuba, por exemplo, já desde os primeiros anos da Revolução, desde a década de 60, já tem sido usada a questão econômica como uma forma de ataque. E agora que a gente está vendo um pouquinho disso aqui no Brasil, né? E o livro mostra outros exemplos na história
desse tipo de ataque promovido pelos Estados Unidos contra outros países, né? Então, várias coisas do que ele fala ali, ele cita, inclusive, o Brasil, ele mostra as armas com instrumentos culturais, de dominação cultural, e que nos afetam diretamente também. A gente vai lendo e vai caindo a ficha, falando, nossa, isso aqui também, aquilo ali também. Então, é muito bacana essa questão que a gente vê aí, né? Outra coisa muito gratificante foi a gente preparar esse livro do Fidel Castro, porque eu não sei se você sabe, mas eu sou musicista de profissão, né? E musicóloga, a minha formação acadêmica é na musicologia, e eu tive um grande prazer em descobrir esse viés musical da luta da Sierra Maestra, que eu não conhecia. Sim. Inclusive, eu ajudei nessa publicação com a edição de partituras, que a gente tem algumas partituras, e fiz uma espécie de consultoria sobre as questões musicais que aborda ali dentro, né, que são abordadas ali, instrumentos cubanos e músicas que aparecem ali. E, então, para mim, foi uma coisa muito bacana conhecer essa conexão entre a música e a luta na Sierra Maestra, porque, para mim, em especial, essa combinação entre música e política é um assunto que me interessa muitíssimo, né? Então, é uma abordagem muito bacana e diferente que a gente encontra aí nessa parte do Quinteto Rebelde no livro do Fidel. Então, eu só posso dizer que tem sido muito bacana. Esse livro do Fidel, em especial, agora com o centenário, tem tido uma boa procura. Fidel é sempre um assunto que interessa muito para os brasileiros, e a gente tem constatado com esse projeto que existe, sim, uma demanda para esse tipo de literatura, de autores cubanos, e que a gente tem espaço para trazer isso mais. Para as pessoas adquirirem esses livros, elas podem entrar em contato diretamente conosco no nosso site, o nossoamerica.com.br, ou no nosso Instagram. E alguns a gente já tem disponível na Amazon, em forma de e-book também. Estamos providenciando os outros. E em breve nós vamos colocar no nosso site também a nossa própria loja virtual para oferecer diretamente os livros pelo próprio site, né? Nós somos ainda uma editora que está engatinhando. Nós estamos no nosso primeiro ano de vida aqui, de existência, fazendo tudo na base do trabalho voluntário, mas já estamos aí com esses 4 títulos e mais 2 a caminho.